Governação, Patrício Trovoada diz que está a trabalhar para a melhoria da condição de vida da população. A Assembleia Nacional, reunida hoje, aprova vários projetos de resolução. PNUD identifica novas áreas de ajuda a São Tomé e Príncipe. Ao telejornal. O 18º Governo Constitucional completou hoje um ano de governação. Numa declaração balanço, o primeiro-ministro Patrício Trovoada afirmou que, apesar de obstáculos, o governo continua a possuir e a dominar os instrumentos e os caminhos de solução capazes de transformar positivamente a vida da população são-tomense. Sem sombra de qualquer dúvida, um ano depois de ter assumido a governação de São Tomé e Príncipe, continuo grato pela confiança depositada em mim pela maioria do povo santomense. E continuo confiante de que, apesar das dificuldades, as resistências e dos obstáculos muitas vezes propositadamente forjados, o governo possui e domina os instrumentos e os caminhos da solução capazes de transformar positivamente a vida da grande maioria dos nossos compatriotas. Cerca de 2/3 dos santomenses optaram pela mudança de governo e pela alternância política em 25 de setembro de 2022, devido à consciência que tinham da necessidade de pôr fim a 4 anos de um sistema persecutório e desastroso que, aos olhos de todos, degradou vertiginosamente as nossas ilhas, financeiramente, moralmente e até fisicamente. Esta decisão de alternância para o regresso de um governo de maioria ADI, liderado por mim, cristalizou esperanças e representou uma sanção para aqueles que em 2018 tinham demagogicamente prometido tudo ao povo, o possível e o impossível, com um propósito único de ascender ao poder. Infelizmente, quando ninguém esperava e nada fazia pensar, precisamente 10 dias após a tomada de posse do 18º Governo Constitucional, o nosso Estado viveu uma tentativa violenta de tomada do poder e de inversão da ordem constitucional. Esses acontecimentos traumatizantes deram-nos a medida das fragilidades do nosso Estado e das nossas instituições, particularmente daquelas que concorrem para a manutenção da segurança interna e da justiça, bem como da predisposição de certos agentes e setores da nossa sociedade para romper com uma violência extrema as regras básicas da nossa convivência pacífica e democrática. A gestão mediática e política desses acontecimentos por parte das forças da oposição contribuíram ainda mais para a deterioração do clima político e institucional interno e da imagem externa do país, dificultando a atração de investimentos estrangeiros e da assistência internacional de que o nosso país tanto carece, através de uma persistente apresentação de uma insidiosa imagem de um país instável, autoritário, antidemocrático e nada respeitador dos direitos humanos. Tudo isso num contexto em que o governo foi o alvo principal da tentativa de golpe de Estado.
O primeiro-ministro diz que herdou em novembro de 2022 um país sem norte, falta de medicamentos, energia elétrica, obras lançadas sem qualquer financiamento garantido e uma administração pública desorganizada. Em novembro de 2022, o que foi deixado não foram só estradas e pontes destruídas, obras lançadas sem qualquer financiamento disponível ou garantido, a falta de medicamentos essenciais, a falta de manutenção de todo o parque de produção elétrica da EMAI. Foram também e incompreensivelmente deixados contratos lesivos aos interesses do Estado, compromisso exagerado de última da hora para amarrar o novo governo às pretensões e aos amigos da velha maioria. Mas foi-nos, sobretudo, deixado uma administração desorganizada, desmotivada, corrupta e sem mando, com funcionários conhecendo situações aberrantes de injustiça e não raros casos de favoritismo, prevaricação e nepotismo. As vulnerabilidades macroeconômicas conhecidas e persistentes foram agravadas pela suspensão do programa com o Fundo Monetário Internacional, verdadeiro passaporte para a mobilização de fundos multilaterais e bilaterais concessionais. A inflação tinha atingido em outubro de 2022 25,2%, e a gestão catastrófica das reservas externas do país fez com que a nossa chegada ao poder, o Banco Central encontrava-se literalmente no vermelho no que diz respeito à disponibilidade de divisas para a importação de bens essenciais à subsistência das populações e ao funcionamento do aparelho produtivo. Como se não bastasse, Angola, que tradicionalmente fornecia combustível a São Tomé e Príncipe a crédito, deixou de o fazer devido ao não pagamento de dívidas anteriores, tendo passado compreensivelmente a exigir pagamento antecipado. Porque não era possível, ao mesmo tempo, chamar à responsabilidade todos os malfeitores responsáveis pelas várias situações em que o país se encontrava e atacar a gravíssima e urgente situação conjuntural, econômica e financeira, preferimos concentrar as nossas energias na mobilização de recursos de curto prazo, deixando a justiça, cujo tempo é diferente do da política, os casos de polícia. Se eu insisto nesse propósito, é porque é absolutamente necessário que todos entendam claramente e sem ambiguidade ou tergiversações de onde partimos em 14 de novembro de 2022, quando assumimos funções. « 2024 será melhor do que o ano de 2023, garantiu o chefe do governo, tendo anunciado o arranque no próximo ano de várias obras importantes. Sistema financeiro de pagamento, no sistema de proteção social e na mudança das mentalidades. A educação e, sobretudo, a formação profissional dos nossos jovens é um elemento fundamental desta recuperação. Como costumo dizer, esse governo começou como uma ambulância que leva um doente ao hospital. Temos de abrir e facilitar a passagem, contribuir e não obstaculizar, ao ponto de querer impedir que ela chegue ao destino, isso é, ao banco de urgência. Daí o meu apelo insistente e a permanente convocação de todos, sem exceção. O ano de 2024 será inquestionavelmente melhor do que o ano de 2023. O próximo ano verá finalmente arrancar as obras importantes, tais como a requalificação da Marginal e as pontes do norte do país, a retoma das obras e projetos paralisados como o Hospital de Referência financiado pelo Fundo do Kuwait e a conclusão de muitas obras que conheceram, pelas mais variadas razões, atrasos. O ano de 2024 verá ainda a conclusão do projeto de abastecimento de água ao distrito de Cantagalo e dos estudos e arranque das obras de construção das estradas rurais, o que irá aliviar as populações, particularmente as do distrito de Cantagalo, Mesoche e da região autónoma do Príncipe. Pretendemos recuperar a estação de tratamento de água da cidade de Neves e, devido às mudanças climáticas,
lançar novos projetos para o setor da água, nomeadamente represas, com a disponibilidade dos fundos obtidos na mesa redonda de Marrakech. Apesar de reconhecer que os últimos 12 meses não foram fáceis, o primeiro-ministro pediu apoio renovado e a confiança da população. Estamos conscientes de que os últimos 12 meses não foram fáceis. Lutamos, conseguimos e tivemos sucessos lá onde muitos teriam desistido, abandonado ou simplesmente afogado. Por isso, humildemente, mas com a determinação de sempre e os olhos postos no futuro, pedimos um apoio renovado e a confiança do povo para que possamos servir sempre e melhor. Fomos eleitos para um mandato de 4 anos. Não se trata de um percurso retilíneo, mas estamos numa caminhada em que sabemos para onde vamos. Os obstáculos estão de longa data identificados e, sobretudo, estamos preparados para debelá-los. Não temos uma opção alternativa. Temos de vencer, temos de triunfar e temos de conservar a confiança do povo e dos nossos parceiros. Caros compatriotas, o trabalho contínuo, a firmeza, a seriedade, o espírito de sacrifício e a união nos levarão a bom porto com resultados visíveis já em 2024, com a retoma do crescimento econômico. Mais detalhes desta declaração do primeiro-ministro logo após este telejornal no Espaço em Destaque. Veja a seguir. Autoridades sanitárias lançam um inquérito para conhecer a quantidade de adultos e crianças já vacinados e atualizar o programa de vacinação a nível do país. A Conferência de Líderes Parlamentares reuniu-se esta terça-feira para discutir 6 pontos da ordem do dia com o intuito de substituir 2 pontos na agenda plenária de quarta-feira. Foi na manhã desta terça-feira que a Assembleia Nacional reuniu os deputados da nação para uma conferência de líderes parlamentares para discutir os pontos da ordem do dia e a situação dos deputados. Durante a reunião, os deputados fizeram o balanço de um ano de governação do 18º Governo Constitucional e discutiram questões políticas e sociais do país. Hoje, a sociedade civil, as associações profissionais, os sindicatos começam a perceber que este governo não tem solução nenhuma e nem uma visão de futuro que possa conduzir o país ao desenvolvimento desejado. E pior, é um governo que só senta à mesa das negociações para dialogar e prestar informações quando é pressionado a fazer. Por isso, todos ameaçam paralisar o país no próximo ano com greves e outras formas de luta. Para o bem do país, da estabilidade política e da coesão social, o MRSTP e o PSD insta o governo a se concentrar na procura das verdadeiras soluções que o país precisa, a falar menos, a prometer menos e a trabalhar mais, a viajar menos e a estar mais próximo do povo e a não cair na tentação de continuar a tirar as culpas para cima dos outros. Um ano depois, esta retórica já não cola. O tempo de graça acabou. Os senhores foram eleitos com a esperança de mudança e têm que começar a dar provas de que são merecedores da confiança do povo. O 18º Governo Constitucional, liderado por Dr. Patrício Trovoada, completa hoje, dia 14 de novembro, primeiro ano de governação. Um ano extremamente difícil, todos sabemos, mas também assombrado logo do início por uma tentativa de golpe de Estado. E eu gostaria de direcionar essa intervenção à senhora ministra, para dizer à senhora ministra que durante a semana que passou, também no Príncipe, houve uma apreensão de pepino do mar, que estava a ser explorado aí e comercializado ilegalmente por um cidadão estrangeiro. Houve uma intervenção, houve apreensão de uma certa quantidade de pepino do mar,
Nós sabemos que a questão ligada ao pepino do mar, consequentemente, portanto, houve o caso que houve demissão do diretor-geral das pescas e, após essa apreensão, percebemos que nada mais aconteceu. Ou seja, não houve multa para o infrator, não houve nenhum procedimento judicial para o infrator e, no entanto, ficamos sem saber qual vai ser o desfecho, portanto, de todo este processo. Nós já vamos há mais de 2 anos que as obras do Tribunal, que iniciaram mais ou menos no mesmo período a do Ministério Público, e até hoje nós passamos pela marginal e olhamos para o Tribunal e parece que as obras estão paradas. Essas obras, Sr. Ministra, têm feito com que os serviços, sobretudo os serviços de identificação civil, de notariado, tenham funcionado numas condições muito precárias. Todos nós passamos naquela rua famosa, a rua que a gente chama a Rua de Caixão, e todos os dias nós vemos muitas pessoas na rua à espera para serem atendidas. Uma outra preocupação, Sra. Ministra, é a questão da educação. De algum tempo a essa parte, parece que os sucessivos governos nós só preocupamos em fazermos mais escolas, mais salas de aulas, mas nós estamos a desleixar-nos um bocado na questão da qualidade. Reunidos na sessão plenária desta terça-feira, os deputados da Nação também debateram sobre a saída em massa dos jovens do país. As pessoas estão a dizer que os santomenses estão a viajar. Eu quero para que as pessoas saibam. Angola tem ouro, tem diamante, tem petróleo. Brasil tem ouro, tem diamante, tem petróleo, tem minério, tem tudo. Portugal tem tudo. Santo Tomé e Príncipe, o número de pessoas que viajam, vão comparar com aquilo que está a sair em Angola, Brasil, mesmo nós que vamos para Portugal à procura de melhores condições de vida, que eu acho natural. E nenhum dirigente não pode vir dizer aqui que as pessoas não vão à procura de emprego em outros países, porque aqui em Santo Tomé e Príncipe não há emprego para toda a gente. Como é que nós podemos vir dizer que as pessoas não vão atrás de melhores condições de vida? Pelo contrário, muitas pessoas dizem que isso não beneficia Santo Tomé e Príncipe. Eu vejo da outra parte. Para quem presta atenção e para quem tem família fora de Santo Tomé e Príncipe, a maioria das pessoas que sustentam as suas famílias aqui em Santo Tomé e Príncipe está fora. Quem não sabe, quem sustenta muitas famílias em Santo Tomé e Príncipe é quem está na diáspora. Então isso também tem um ponto positivo para Santo Tomé e Príncipe. O deputado da diáspora para o ciclo da Europa, Josino Malupan, fez o apelo à Embaixada de São Tomé e Príncipe em Portugal para dar mais atenção aos santomenses. A Embaixada de São Tomé e Príncipe em Portugal é a nossa casa, é o nosso território, deve servir os santomenses com zelo e dedicação. A Embaixada de São Tomé e Príncipe em Portugal não pode continuar a ser a pior instituição na opinião dos santomenses. É urgente revermos isso. Recebo muitas críticas e denúncias dos santomenses no que concerne o mau atendimento, a falta de informação e apoio da Embaixada em todos os sentidos. Excelências, é urgente criar uma linha de informação verdadeiramente eficaz, capaz de corresponder à expectativa dos santomenses. ADI e MCI-PS-PUM assinam um acordo de incidência parlamentar.
A nova representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento esteve reunida esta terça-feira com o primeiro-ministro. Tratou-se de um encontro de trabalho para identificar as áreas prioritárias de cooperação. Foi um encontro de trabalho de mais de uma hora. À saída do encontro, a nova representante do Sistema das Nações Unidas para São Tomé e Príncipe avançou que foram discutidas algumas questões sobre as áreas que o PNUD pretende desenvolver no país e que vão de encontro às políticas do governo. Cette semaine, on fait plusieurs consultations. Esta semana tivemos vários encontros com diversas autoridades para compreender as prioridades do país. E o encontro com o primeiro-ministro foi muito bom. Ele nos mostrou a sua visão e é bem notável que o governo é reformista. Il nous a partagé sa vision. C'était bien d'entendre que c'est un gouvernement pro-réformiste. Assuntos ligados ao setor da justiça e segurança dominaram o encontro. Estas duas áreas são consideradas chaves tanto para o governo e que poderá vir a ter maior atenção do Sistema das Nações Unidas. On a parlé beaucoup de la sécurité maritime. Le Premier ministre nous a partagé sa vision par rapport à l'importance de la... Falamos muito da segurança marítima, da justiça e o primeiro-ministro nos falou da importância da digitalização para o país. Para nós, é importante priorizar. De la sécurité. Et donc, pour nous, c'est vraiment une question maintenant de comment est-ce qu'on va prioriser. Nos últimos dias, a coordenadora residente do PNUD terá encontros com outras autoridades com vista a identificar outras áreas de intervenção, nomeadamente o setor agrícola. Os membros da Federação das Associações de Pessoas com Deficiências foram esta terça-feira ao encontro do primeiro-ministro-chefe do governo para pedir a Patrício Trovoada que ajude na implementação da Lei Base das Pessoas com Deficiências. Neste encontro, os membros da Federação das Associações de Pessoas com Deficiências transmitiram ao primeiro-ministro as suas preocupações relativas a algumas dificuldades com que deparam no dia a dia e não perderam a oportunidade de pedir apoio do primeiro-ministro para a implementação da lei de base que regula a vida de pessoas com deficiência em São Tomé e Príncipe. É um documento que o Sr. Primeiro-Ministro disse muito brevemente, elas serão regulamentada e possivelmente no próximo Conselho de Ministros irá debruçar sobre esse assunto. Aproveitaram para convidar o chefe do governo para participar no evento em alusão ao Dia de Pessoas com Deficiência a comemorar-se a 3 de dezembro próximo. Assinala-se hoje o Dia Mundial do Diabetes e para falar desta data está em direto neste telejornal o coordenador do Programa Nacional de Luta contra as Doenças Não Transmissíveis, Dr. Aleixo Pires. Doutor, muito boa noite, obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite aos telespectadores. Doutor, como já fiz referência, assinala-se hoje o Dia Mundial do Diabetes. Para já é uma doença crônica e pode ser hereditária, certo? Sim, diabetes é caracterizado pelo aumento exagerado de níveis de glicêmicos causada pela deficiência de produção de insulina no corpo, ou seja, a insulina é responsável pelo metabolismo no organismo e por isso a falta de insulina que o pâncreas sofre e quando é assim há um aumento do açúcar, ou seja, no sangue. O açúcar que devia ser produzido no corpo passa a ser, ou seja, todo esse açúcar vai para o sangue, então nós temos pessoas com diabetes. Sabemos que diabetes é uma doença do sistema endócrino, ou seja, de hormonas internas, e que vem dizimando muita gente a nível da população. Ou seja, no mundo, cerca de 24 milhões de pessoas a nível da África vivem com diabetes, pessoas adultas, e que no ano 2021 morreram cerca de 416 mil pessoas. Então, prevê-se que o aumento do número de casos para 55 milhões para o ano 2045. Então, é isso que se prevê. São Tomé e Príncipe não fica atrás porque nota-se aumento do número de casos de diabetes
No ano 2022, nós temos 389 casos e agora, de janeiro a outubro deste ano, temos 678 casos confirmados, diagnosticados e acompanhados, segundo os dados que nós temos, para aqueles doentes que têm acesso aos serviços de saúde, são acompanhados, são medicados, que, são seguidos pelos seus médicos. É isso que nós apelamos. Todos aqueles que são portadores de diabetes, que não fiquem em casa, que se aproximem, que encontrem o médico, que sigam as suas consultas, que sigam os conselhos, sigam a medicação, porque é uma doença que dizima, é uma doença de todo o organismo. Então, quando é que uma pessoa é considerada diabética? Quando o nível de açúcar é elevado, ou seja, para além da norma, não tomamos logo em consideração aqueles que têm glicemia 150 mg por decilitro, nem 200, são doentes que entram numa vigilância, são doentes que cada médico, ou seja, que tem esse paciente, não pode medicar. Se medica, ele pode fazer uma hipo e perder a vida. Então, com a dieta, sim, é um segmento com a dieta alimentar, ou seja, é isso que nós podemos aconselhar esses tipos de gente, portadores de diabetes, ainda não portadores, e aqui vamos ver fazendo os testes, o glucoteste, e aqui com as fitas, as tiras, seguindo nos dias de consulta que nós marcamos, que ele deve regressar para ver se ele é ou não é diabético. Como é que está o nível da doença no país? Bom, como eu disse, o número de casos vem aumentando e com consequências graves. Uma das consequências graves é a infecção crônicas, ou seja, renal, uma IRS, com perca de rins e, consequentemente, nós não temos condições de que o doente seja tratado, a maior parte dos doentes acabam por falecer porque eles perdem rins e aqui não temos a necessidade de fazer uma hemodiálise, então esses doentes são transferidos para Portugal, em termos de junta, leva tempo. E também temos muito pé diabético, muita gente aparece nos serviços com uma ferida, uma úlcera, e quando a gente vai testar, vemos que o diabetes está no pico e muitos desses casos as pessoas perdem mesmo o pé, são amputados. Nós tivemos aí na televisão um consultório médico e mostramos os pés diabéticos, os cuidados que as pessoas devem ter, não usando chinelos, tem que ter um sapato que seja adequado, evitar arranhões, não estar a andar com piugas, ou seja, meias de cores escuras, tem que ser cores brancas. Se no caso de tiver uma picada, para se ver que o sangue fica retido nas meias. Então, deve fazer também, em termos de alimentação, ele deve ter uma alimentação equilibrada, isto porque a falta desta alimentação também provoca o aumento do açúcar no organismo, sim? Mesmo usando fruta, a fruta contém frutose, aumenta. Então, os legumes, as hortaliças fazem parte. Então, são doentes que requerem muita exigência por parte dele. O médico está para explicar, mas por parte dos próprios pacientes. Sim. Ele terá que convencer a aceitar que ele tem este mal, porque não é fácil um doente diabético. Nós estamos agora no período de manga. Eu sei que muitos doentes diabéticos, o número de açúcar vai aumentar, o nível de glicemia vai aumentar por causa de ele não vai comer uma manga nem duas, vai querer comer 5, 6, 7, até 10 mangas. Depois ele aparece no hospital com o nível de açúcar elevado e assim com problemas desastrosos. O estilo de vida também, sim, nós temos muita gente com problema de excesso de peso, ou seja, obesidade, o sedentarismo, a falta de prática de exercício físico, pelo menos 20 ou 30 minutos por dia. Dieta é outro problema, dieta em açúcar e outros alimentos contendo açúcar. O diabético não pode comer especificamente? Ele pode comer de tudo? Doente diabético, ele já está no meio, ele terá que comer tudo, porque ele está com os olhos abertos, ele come tudo. Agora, a quantidade, o que ele não deve comer? Ele deve comer, deve provar, geralmente há coisas que ele já conhece, então ele não vai exagerar, Se ele tiver que fazer uma refeição, nós depois vamos aqui explicar no consultório médico que tipo de comida que o doente deve fazer. Eu já aviso, no dia 30 provavelmente teremos a edição de diabetes e nutrição, e aqui vamos trazer os alimentos, os doentes vão ver como é e como é que ele deve alimentar-se. Então é isso que ele deve seguir, porque muitos não sabem como alimentar.
Então, ele deve uso de álcool, uso de fritos, ele não deve, porque o frito é gordura, com açúcar que ele já tem no sangue, que impede a circulação normal, mais a gordura que vai agudizar o estado de saúde dele, em termos de circulatório. Então, ele tem quase todos os órgãos em perigo, em alerta, devido ao excesso de açúcar. Então, ele deve fazer de tudo um pouco para inverter a situação, para diminuir o número, seja a quantidade de açúcar que ele tem no sangue. Então, é esse o propósito, é esse o esforço que ele deve fazer. Então, é isso que nós viemos aqui para aconselhar as pessoas que têm diabetes para estarem atentos, serem vigilantes, porque desde a sua alimentação, desde o estilo de vida que ele tem, então ele terá que preocupar com a sua saúde. Mas, doutor, entretanto, vimos que não são apenas adultos que padecem desta doença, as crianças também padecem. Quais são as causas? São iguais às dos adultos? As causas, adultos, seja tipo 1, sabe? Diabetes tipo 1, é visto mais nas crianças, são crianças que dependem mais de insulina dependente, tipo 2 adulto e pronto, e também a diabetes gestacional. Em relação às crianças, tem surgido casos de diabetes nas crianças. Este ano, até o mês de outubro, nós temos cerca de 12 meninos com diabetes e 11 meninas com diabetes. Então, crianças com idade de 0 a 15 anos. De 0 a 15 anos. Quer dizer que vai aparecendo mais. Por quê? As crianças têm acesso ao quê? A refrigerantes. Os sumos. As crianças só bebem sumos. Os doces. Têm acesso a tudo. O que é proibido, mas os pais não proíbem as crianças. Os pais não conseguem confrontar com essas crianças dizendo, olha, basta, chega. É o próprio pai que compra, é o próprio pai que habitua. Este refrigerante é exagero. Então, as crianças que já têm provavelmente um ramo hereditário, então começam muito mais cedo. Então, é isso que nós podemos notar, provavelmente. Então, excesso de gordura, excesso de peso nessas crianças, comendo esse pof-pof, comendo frito, comendo tudo isso. Então, ele não alimenta de uma outra coisa, a não ser aquilo que chama-se de coisas doces, como se diz, chamamos de fatiotas. Sim, fatiotas. Eles só limitam a comer isso, as refeições não conseguem fazer, os pais dizem que eles não comem, eles comem porque essas comidas contêm energia, contêm açúcar. E tendo açúcar, então, ele vai ficar aqui independente. Então, é aqui que nós temos muitas crianças com problemas de diabetes. Doutor, mãe diabética, pai diabético, a criança, consequentemente, será diabético também? É 100%. Se um dos pais tiver 50%, se ambos os pais tiverem 100%, possa que ele não tenha agora, mas com o andar do tempo, com a questão daquilo que eu referi, a questão a forma como ele vai lidar com os alimentos, a forma como ele vai se posicionar. Sim, os fatores de risco. Se tiver os fatores de risco que se podem agravar mais cedo, seja o surgimento da diabetes. E esse fator de risco pode pôr em causa o surgimento, seja precoce da diabetes nessas mesmas pessoas que infelizmente como é que são tratados os doentes diabéticos? São ambulatoriais? São internados? Casos de internamento são diferenciados? Como é que funciona? Bom, os doentes diabéticos, aqueles que estão com o pico de açúcar muito alto, nós chamamos de HI, sempre muito alto, são internados para acompanhamento fazendo insulina. Então, controla-se com insulina. Naquele momento, quando tem um pico alto do açúcar, não se pode fazer nenhum dos comprimidos que se faz, nem Downil, nem metformina, é só fazer a desintoxicação, ou seja, fazendo os soros e fazendo a insulina para ver se baixa com a dieta alimentar que ele vai fazendo para baixar o nível de açúcar. E depois de baixar, chegar a um número, nós achamos que de 200 miligramas, 100 e tal, 200, mesmo até 300, 250, então ele vai fazendo o seu comprimido, vai tendo alta, cumprindo a sua medicação, porque diabetes alta, ele terá consequências graves, porque ele pode ocorrer para uma insuficiência renal crônica ou uma perca da visão, uma retinopatia diabética ou um pé diabético. Então, muita coisa poderá surgir aqui se não conseguirmos atenuar, ou seja, esse açúcar, diminuir o açúcar dentro do sangue. O pé diabético leva imediatamente à amputação? Não, depende o nível da gangrena, depende o nível da necrose, o nível da perca, ou seja, de alimentação do tecido, ao longo do tecido.
Agora, se nós vemos que o tecido já está todo necrotizado, já perdeu, já não há mais irrigação de sangue, posso assim dizer, os vasos já estão todos congestionados com açúcar, então tem que se amputar mesmo esses pés. Então, isso quer dizer que pronto, o surgimento tardio, o aparecimento tardio nos hospitais ou nos centros de saúde, pronto, faz com que o doente perde mesmo, ou seja, um dos membros, ou fica com uma ferida crônica, um pé diabético, uma ferida crônica, pronto, que a qualquer momento ele poderá perder, ou seja, ser amputado. Doutor, nós já ouvimos algumas vezes histórias de pessoas que são diabéticas, se calhar sem que os médicos ou se não os profissionais da saúde saibam, que são levados aos hospitais ou se não aos centros de saúde, que ao aplicarem um soro a pessoa acaba por falecer. O que é que acontece neste caso? Bom, essa história já passou. Hoje nos serviços, seja no banco de urgência e nos outros serviços, nos centros de saúde, temos é que ter o glucômetro com a fita para testar. Caso não, temos que pedir uma glicemia. Então não se recorre, porque muitas das vezes um doente vem em um estado de coma, uma hipo. Ele faz uma hipo, ou seja, baixa o açúcar, especialmente acontece com os alcoólatras. Aqueles que bebem e não comem, chegam à urgência com suores frios, perca já de pulso, perca de noção, inconsciente, um estado de inconsciente. Então, é automaticamente testado. Então, vê-se que o açúcar foi para 20 e 30. Então, temos de fazer um soro hipertônico, soro hipertônico glucosado, ou seja, destrose, ou açúcar, ou chá, aquilo que tiver, para fazer despertar o paciente. O paciente desperta perguntando onde é que eu estou, porque ele vem num estado de subconsciente, inconsciente, e ele também fica longe. Então, hoje eu acho que o erro desse não é mais repetido. Pode ser que houve. É uma condição sine qua non o paciente chegar ao hospital e ser testado a primeira? Sim, tem que ser testado. A hipertensão temos que avaliar e o glucoteste temos que meter, fazer o teste rápido, ou seja, BM-teste, com as fitas, porque sem isso não podemos orientar, porque é o primeiro passo que nós temos que fazer quando um doente vem, qualquer doente que vem, aqueles que nós temos suspeita, se não seja um ferimento, veja aqueles doentes que vêm, pessoas de idade, ou com aquele estado doente mesmo, então temos que vem uma pessoa que vem com um AVC, temos que testar. Uma pessoa que vem num estado já doentio, letárgico, temos que testar. Então todos os doentes que aparecem no banco de urgência nós temos que testar e fazendo outras manipulações, mas é indispensável, é necessário o teste de BM-teste para nós vermos o nível de açúcar dessa pessoa. E se estiver muito baixo, nós fazemos ao contrário, temos de açúcar, e se estiver alto, temos que fazer insulina e fazer outros tipos de A mulher grávida costuma normalmente desenvolver o diabetes gestacional, mas esta diabetes, ou seja, um tipo de diabetes reversível? É uma diabetes transitória, porque, pronto, sabemos que quando a mulher está grávida, aumento de números de hormonas de crescimento, há aumento dessas hormonas, todas as hormonas crescem, aumentam, então o açúcar também aqui aumenta. Mas ela terá que ser vigiada, acompanhada, geralmente não se trata só se for mesmo aquela que é mesmo diabética, mas há algumas que não são diabéticas, mas que durante a gravidez há tendência de açúcar aumentar, mas só elas devem ser seguidas nas consultas, ou seja, de pré-natal, acompanhamento e pronto. Se achamos que ela deve ir ao hospital antes do tempo, um mês antes ou 15 dias antes do parto, antes da data provavelmente do parto, então porque esse parto, hoje quase todos os partos são feitos na maternidade, então há um seguimento destas mesmas gestantes. A propósito, doutor, este diabetes não afeta o bebê? Não afeta o bebê. Também não afeta o bebê. O bebê nasce, mesmo aquelas mães diabéticas dão luz, mas o bebê neste momento não tem diabetes. Poderá vir depois de criança nascer, ao momento de nascer, é que todo esse cromossoma, toda aquela coisa passa através da placenta, então aquelas informações genéticas passam depois para a placenta. A criança desenvolve mesmo normal. Só que pronto, nós temos que ter aquele cuidado de seguir a mãe, de modo que ela não tenha complicações durante o parto.
Doutor Aleixo, desde logo agradecemos a sua presença, como o doutor mesmo já fez referência, estará na TVS nos próximos programas, ou se não no programa Consultório Médico, e poderá falar com mais detalhes e mais demoradamente sobre este tema. Agradecemos a sua presença, doutor, muito obrigado e boa noite. Obrigado. Obrigado. O partido ADI e o MCI-PS-PUM assinaram na manhã desta segunda-feira um acordo de incidência parlamentar. O acordo rubricado pelo presidente do ADI, Patrício Trovoada, e pelo presidente do MCI-PS-PUM, António Monteiro, visa apoio mútuo entre as duas forças políticas a nível do Parlamento até ao fim da legislatura. O Partido Ação Democrática Independente e o Movimento de Cidadãos Independentes, Partido de Unidade Nacional, uniram oficialmente as suas forças neste acordo de incidência parlamentar. Um acordo que tem o objetivo de promover um São Tomé e Príncipe com mais estabilidade política e social para promover o desenvolvimento. Ponto 1. Oferecer ao 18º Governo Constitucional uma base de sustentabilidade parlamentar de 35 deputados, correspondendo a cerca de 64% da representação nacional. 2. Trabalharem solidariamente ao nível parlamentar com vista a defender os interesses superiores da nação e do povo e garantir estabilidade política e social. 3. Contribuírem ao nível legislativo para a produção de leis estruturantes de cariz político, econômico, social e cultural, com vista a desenvolver e modernizar Santo Tomé e Príncipe para o benefício único dos santomenses. 4. Acompanhar, apoiar e fiscalizar conjuntamente constitutivamente as ações do 18º Governo Constitucional como forma de garantir o seu desempenho em prol da nação santomense e do seu todo. O presidente do movimento MCI-PUM e do Partido Ação Democrática manifestaram-se felizes com a celebração deste acordo. Os dois líderes consideram que o país precisa de união e estabilidade e acreditam que com este acordo melhores condições ficam criadas para que esta estabilidade e união aconteçam. É um acordo fundamental no momento em que o país, como todos sabemos, atravessa dificuldades econômicas e financeiras, no momento em que o país precisa da contribuição de todos, do esforço de todos, o governo fica bastante agradecido em ver a sua base de sustentação alargar-se através desse acordo entre as duas bancadas e os dois partidos, e que certamente permitirá esse governo, 18º Governo Constitucional, desempenhar ainda mais e melhor as suas funções, a responder aos anseios da população com maior não só estabilidade parlamentar, mas sobretudo com maior contributo dos nossos parceiros agora, que são os deputados e o partido MCI-PS, aliás, a coligação MCI-PS-PUM. Eu só tenho que agradecer esse caminho que fizemos, cada um do seu lado, para estarmos ainda mais juntos. É um caminho necessário, um caminho ao encontro do outro, que esperemos sirva de exemplo a toda a sociedade santomense. Nós precisamos de união, embora sermos diferentes, embora respeitemos as nossas diferenças, mas em prol de Santo Tomé e Príncipe, nós de facto temos que estar unidos. Eu quero aí dizer, em meu nome pessoal e em nome
do partido MCI PUM, que hoje me represento, eu quero agradecer ao partido ADI por esse gesto, porque todos nós sabemos que o partido ADI tem 30 deputados e tem a sua sustentabilidade suficiente para assegurar o governo. Mas, como o presidente do partido ADI é um homem que ama esse povo, é um homem verdadeiro santomense, convidou-nos para nós, juntos, assinarmos esse acordo para unir o país. O país precisa de união e é isto que nós hoje viemos a celebrar esse acordo. Quero dizer ao senhor presidente do ADI que os deputados do MCI PUM estarão sempre presentes na luta até o fim dessa legislatura, sempre obedecendo às ordens e em sintonia com a bancada do ADI. Este acordo de incidência parlamentar foi assinado no Hotel Vistana e vai durar até o fim desta legislatura. O MLSTP-PSD considerou esta segunda-feira que 12 meses depois da alternância política ainda estão por resolver os problemas básicos da população. Em conferência de imprensa, o presidente do partido, Jorge Bom Jesus, também fala em congresso extraordinário desta força política, marcado para finais de março, e garante que não será candidato à sua própria sucessão. Jorge Bom Jesus lança um olhar analítico e crítico dos 12 meses de governação do atual governo. Reconhece que o tempo é curto, mas bastante para as expectativas deixadas à população. Esse percurso, que parece pouco, mas é muito. Estamos a falar de um ano de governação. Um ano de alternância política. Um ano em que o povo ainda não encontrou resolução para os seus problemas básicos e mais candentes. O presidente dos sociais-democratas avalia o desempenho dos 12 meses de governação como negativo, sublinhando, contudo, que o erro foi ter dado demasiada esperança à população. As expectativas foram muito altas. Colocou-se a bitola, a fasquia muito alta. Disse ao povo que havia solução para tudo, em alguns casos até soluções milagrosas, de gente trepidante, que dizia conhecer o país como a palma das suas mãos. Portanto, e hoje, o que nós notamos é que a montanha pariu rato. Há muita dificuldade que graça ao país. Jorge Bom Jesus lamenta a falta de uma política de continuidade do Estado, cita vários projetos em diversas áreas que foram ignorados. É tempo de mudar de política. O que dizer da política externa? Nós estamos num país que vive do investimento direto estrangeiro. Quantos investimentos é que foram captados até agora? Com exceção dos tais 11 milhões de que se fala desta central, onde flui muito poucas informações. Na reta final da conferência de imprensa, o presidente do partido MLSTP-PSD fala do congresso do seu partido marcado para 30 de março e garante que não vai se candidatar. Todas as iniciativas no sentido de criar uma nova dinâmica dentro do partido, mais coesão e união para podermos, enfim, enfrentar este poder, no sentido de imprimirmos uma nova dinâmica e prepararmos o partido para os próximos desafios, sobretudo as eleições gerais de 2026 são sempre saudáveis. Mas eu queria aqui dizer também aos militantes, aos amigos
aos simpatizantes, enfim, que eu não serei candidato à minha própria sucessão. O presidente dos sociais-democratas critica 12 meses de governação, anuncia Congresso e garante que não será candidato à liderança do partido. Arrancou oficialmente no país um inquérito sobre a cobertura vacinal contra o HPV e o Covid-19. O inquérito visa conhecer a quantidade de adultos e crianças já vacinados e atualizar o programa de vacinação a nível do país. É um inquérito que iniciou oficialmente esta segunda-feira e vai durar 15 dias. O inquérito é do Programa de Vacinação Alargado do Estado santomense, financiado pela OMS. Com este inquérito, pretende-se saber a quantidade de pessoas possuidoras de vacina para a elaboração de um novo plano de vacinação. É um inquérito que vai ser a nível nacional para todas as vacinas que estão dentro do pacote do Programa Alargado de Vacinação. A última cobertura vacinal aconteceu em 2017. Depois de 5 anos, o programa tem necessidade de proceder à atualização da cobertura vacinal de acordo com as exigências da OMS. O inquérito geralmente da cobertura vacinal é realizado de 5 em 5 anos. Nós atualmente temos a cobertura vacinal administrativa e queremos saber realmente aonde nós estamos com a cobertura através do inquérito de cobertura vacinal. O trabalho está a ser realizado em parceria com os agentes comunitários da saúde para fazer a sensibilização da população. Nós estamos a trabalhar com os agentes de saúde comunitários para fazerem a sensibilização a nível das comunidades e também através das mensagens que estão a passar na rádio e na televisão para a sensibilização da população antes da passagem dos inquiridores. O inquérito poderá acontecer em São Tomé, na região autónoma do Príncipe, e durante este inquérito, os 60 inquiridores do Instituto Nacional de Estatística deverão saber o número de crianças de 0 a 5 anos possuidoras de vacinas de rotina e a quantidade de indivíduos possuidores de vacina HPV e de Covid-19. Os hospitais de Gaza deixaram de ser um lugar seguro. Uma notícia para acompanhar depois de um breve intervalo. Até já. Com esta notícia, pomos ponto final a esta edição do Telejornal. Em nome de toda a equipa, boa noite. Nós voltamos amanhã. Até lá.